O diabo veio para roubar, matar e destruir. Eu sempre ouvi esse versículo imaginando o roubar de coisas, né? Roubou um carro, roubou uma bolsa, roubou, enfim, matou tal pessoa, fulano levou um tiro. Ah, isso é coisa do demônio, isso é coisa do diabo. Uma loja, uma padaria, onde a pessoa trabalhou tantos anos, ocorre um incêndio do nada. Ah, isso é coisa do diabo que veio para roubar, matar e destruir. Mas o Espírito Santo me mostrou que não é isso. Não é isso que acontece. Quando a Bíblia diz que ele veio para roubar, ele veio para roubar a nossa esperança. Ele veio para roubar a nossa ousadia. Ele veio para roubar a nossa disposição. Ele veio para roubar a nossa alegria. E aí, quando fala de que ele veio matar, ele veio para matar os nossos sonhos. Ele veio matar os nossos projetos. E aí a Bíblia termina dizendo que ele veio para destruir. Ele veio destruir o que a gente construiu. O que a gente construiu. Projetos que você desenvolveu. Família que você construiu. Relacionamentos que você construiu. Sonhos que você já realizou. Esse é o sentido de roubar, matar e destruir. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode tocar na nossa salvação. Ele não pode tocar na nossa vida sem que o Senhor permita. Então, o que é que ele faz? Se ele rouba a nossa esperança, ele nos paralisa. Se ele rouba a nossa alegria, ele cala o nosso testemunho. Se ele rouba a nossa disposição, ele faz com que a gente desista daquelas coisas que o Senhor já tinha planejado para a nossa vida. Quando ele mata os nossos projetos e os nossos sonhos, ele faz com que nós sejamos infrutíferos. Nós não damos frutos. Quando ele destrói o que nós já conquistamos, ele quer que a gente desista. Ele quer mostrar que não vale a pena construir, porque ele vai destruir. Então veja que ele não consegue tocar na nossa herança, ele não consegue tocar na vida eterna que o Senhor já nos deu. Ele não consegue tocar naquilo que o Senhor foi preparar para nós no céu. Mas ele consegue fazer com que a gente tenha uma vida de sofrimento, com que a gente tenha uma vida medíocre, com que a gente deixe de viver a vida que o Senhor quer que a gente viva. Mas aí como é que acontece isso? Como é que ele rouba, mata e destrói? Nós temos 3 vozes na nossa cabeça. 3 vozes. Nós temos a voz da nossa mente, nós temos a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus Cristo falando conosco, e nós temos a voz do inimigo, porque ele consegue falar na nossa mente, ele consegue soprar pensamentos, e a gente escuta aquele pensamento. Então, quando Jesus disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz e ouvem a minha voz. O que é que Jesus está dizendo? Jesus não disse assim, as minhas ovelhas ouvem a própria voz e ouvem a minha voz. Não, ele está dizendo que a gente só tem que ouvir uma voz. É só uma voz. Nós precisamos silenciar a voz do inimigo e nós precisamos silenciar a nossa voz.
Porque a nossa voz, muitas vezes, ela vai reproduzir o que nós ouvimos do inimigo. E ela vai roubar, matar e destruir do mesmo jeito. O nosso corpo, ele foi feito para o descanso. Porque quando Deus criou Adão e Eva e os colocou no paraíso, eles tinham tudo à disposição deles. Eles tinham água, eles tinham comida, eles podiam dormir, eles descansavam, eles tinham tudo. Mas quando eles pecaram, eles passaram a ter que viver do suor do seu rosto. Eles precisaram passar a ter que gastar energia para se alimentar, enfim. Mas aquele corpo que tinha sido criado para o deleite, para o descanso, não entendeu aquela mudança. E automaticamente ele começa a querer poupar a gente. Então, quando de manhã a gente acorda no quentinho da cama e uma frase na nossa cabeça, uma voz na nossa cabeça vai dizer assim, não levanta agora não, fica aqui, tá tão bom, tá tão quentinho. É a nossa voz, é a nossa natureza humana querendo nos preservar, querendo que a gente fique ali deitado para não gastar as energias. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que ouvir a nossa voz, a Bíblia diz que a gente tem que ouvir a voz do nosso pastor. Então essa foi a compreensão que o Senhor me deu hoje de manhã, enquanto eu caminhava, fazia uma caminhada pela manhã com meu esposo. O Espírito Santo me trouxe essa palavra, porque muitas vezes eu tenho sido enganada pela minha voz. Eu tenho sido paralisada pela minha própria voz. Eu tenho acreditado em mentiras, e mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Então, quando eu ouço mentiras na minha mente, só uma voz pode estar mentindo para mim. É a voz do inimigo. E eu preciso resistir a essa voz. Então, essa conversa, ela começou porque nós acordamos mais cedo hoje. Ele falou, vamos fazer exercício, vamos caminhar. Eu falei, vamos. A gente levantou e chegou na cozinha e decidimos tomar café. E primeiro a gente tomou o café da manhã e quando termina de tomar café, você já fica sem disposição, né? E aí ele falou assim, agora eu já não tenho mais vontade de ir caminhar, de fazer atividade. E aí eu falei, não, mas a gente desce, nem que seja para descer, dá uma volta aqui na praça que tem perto de casa, toma sol e a gente volta. Que é para o nosso corpo entender que quem manda somos nós. E nessa caminhada, o Senhor me deu esse esclarecimento. Nós precisamos resistir à voz do inimigo na nossa mente e muitas vezes temos que resistir à nossa própria voz na nossa cabeça. Por quê? Porque a nossa natureza humana sempre vai querer nos preservar, sempre vai querer que a gente descanse, que a gente guarde energia, que a gente não faça. Só que essa não é a vontade do Senhor para a nossa vida. Deus tem planos para a nossa vida que nós precisamos executar. Quando Deus falou com Moisés, Moisés estava muito longe do palácio. Mas Deus falou com Moisés e disse que ele teria que ir lá falar com Faraó. Só depois que ele estivesse frente a frente com Faraó e levasse as palavras que Deus mandou ele levar, o povo seria liberto, né? Na verdade, começaria aquele movimento, porque ainda demorou. Mas veja, Deus tinha poder para pegar Moisés e arrebatar Moisés e fazê-lo aparecer lá, na frente do rei? Tinha, mas ele não fez isso. Moisés teve que ir andando. Moisés não foi de avião, Moisés não foi de carro, Moisés não foi de cavalo, Moisés foi andando. Ou seja, foi preciso que Moisés se dispusesse a fazer uma longa caminhada e a se colocar na frente do faraó para cumprir o plano do Senhor. Nós também. Então, qual é o percurso que eu preciso caminhar hoje para que o plano do Senhor para a minha vida se cumpra? Eu posso não cumprir, eu posso não fazer. Deus continua sendo Deus. Mas o projeto do Senhor na minha vida, o propósito dele na minha vida, o plano dele para a minha vida, não vai se cumprir.
porque a minha parte eu não estou fazendo. Então, essa foi a palavra que o Senhor trouxe para mim. Vamos fazer o que nós temos que fazer para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Vamos resistir à tentação de ceder ao nosso corpo humano, que quer descansar, que quer fazer menos, que quer parar. E mais do que isso, vamos silenciar para identificar a voz do nosso pastor, como ovelhas que somos, para que a gente não se engane com a nossa própria voz, nem com a voz do inimigo. Até o próximo vídeo.